Existe algo que quase ninguém percebe sobre a opinião das outras pessoas. Ela tem poder apenas quando você permite. E a maioria das pessoas vive a vida inteira sendo controlada por isso. Controlada pelo medo de julgamento, pelo medo de errar, pelo medo do que vão pensar. E sem perceber, elas começam a tomar decisões baseadas não no que querem, mas no que acreditam que os outros esperam. E isso é perigoso. Porque lentamente, você deixa de viver sua própria vida e começa a viver uma versão construída pela opinião dos outros. E talvez você nem perceba isso. Talvez esteja acontecendo agora mesmo. Talvez você já tenha deixado de fazer algo porque teve medo do que iriam pensar. Talvez já tenha desistido de um objetivo por causa de críticas. Talvez já tenha se sentido inseguro apenas porque alguém não acreditou em você. E isso acontece com quase todo mundo. Mas pessoas mentalmente fortes desenvolvem algo diferente. Elas treinam a mente para ignorar opiniões que não ajudam, que não constroem, que não acrescentam. E isso não significa ignorar tudo. Significa escolher o que merece sua atenção. E aqui está algo importante que vai manter você focado nos primeiros minutos deste vídeo. Pense na última vez que alguém criticou você. Talvez tenha sido algo pequeno. Talvez tenha sido algo mais forte. Mas o ponto é, quanto tempo você ficou pensando nisso? Horas? Dias? Talvez até semanas. Agora imagine quanto tempo você teria economizado se sua mente fosse treinada para ignorar aquilo. Imagine quanto mais energia você teria. Imagine quanto mais focado você estaria nos seus objetivos. Isso muda tudo. Porque opiniões sempre vão existir. Críticas sempre vão aparecer. Pessoas sempre vão duvidar. Mas a diferença está em como você reage a isso. Viktor Frankl entendia que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ainda existia liberdade interior. A liberdade de escolher sua resposta. E isso também vale para opiniões. Você não pode impedir alguém de julgar, mas pode escolher não se abalar. Isso é um treino mental poderoso. Porque toda vez que você se abala com opiniões, sua mente aprende a depender da aprovação dos outros. Mas toda vez que você ignora uma opinião negativa, sua mente aprende a confiar mais em si mesma. E essa confiança silenciosa é o que constrói uma mentalidade forte. Existe um padrão interessante. Pessoas que mais criticam geralmente não são as que estão avançando. Muitas vezes, são pessoas que têm medo de tentar, medo de mudar, medo de sair da zona de conforto. E quando vem alguém tentando, isso gera desconforto, então elas criticam. Não porque você está errado, mas porque sua coragem revela o medo delas. E quando você entende isso, algo muda. Você começa a ver críticas de forma diferente. Você deixa de encará-las como verdade absoluta e começa a ignorá-las como apenas opiniões. E opiniões não definem quem você é. Outro ponto importante é perceber que agradar a todos é impossível. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém que não concorda, alguém que critica, alguém que julga. E quando você tenta agradar todos, você perde sua identidade. Você começa a mudar constantemente. E isso enfraquece sua mente. Pessoas fortes aceitam que nem todos vão gostar delas. Aceitam que críticas fazem parte do caminho. Aceitam que julgamento é inevitável. E essa aceitação cria liberdade. Liberdade para agir, liberdade para tentar, liberdade para crescer. E quando você começa a viver com essa liberdade, algo poderoso acontece. Você se torna mais confiante, mais autêntico, mais forte. Existe também um treino simples que fortalece sua mente. Quando ouvir uma opinião negativa, em vez de reagir imediatamente, você faz uma pergunta para si mesmo. Essa opinião me ajuda a crescer. Se a resposta for sim, você aprende. Se a resposta for não, você ignora. Simples assim. Mas extremamente poderoso. Porque isso impede que sua mente absorva negatividade desnecessária. Outro ponto importante é que muitas vezes o maior crítico não são os outros.
É você mesmo. Pensamentos como não sou capaz, não vou conseguir e ser errado surgem na mente e você começa a acreditar neles. Isso limita suas ações. Mas quando você aprende a questionar esses pensamentos, algo muda. Você começa a perceber que nem tudo que pensa é verdade. Você começa a desenvolver controle mental. E esse controle fortalece sua mente. Pessoas mentalmente fortes não eliminam pensamentos negativos. Elas aprendem a não acreditar automaticamente neles. Isso cria uma estabilidade emocional muito maior. Com o tempo, você começa a perceber que opiniões têm menos impacto. Críticas deixam de incomodar tanto. Julgamentos deixam de ter peso. E você começa a viver com mais leveza, mais clareza, mais confiança. E então algo interessante acontece. Você começa a agir mais, começa a tentar mais, começa a avançar mais. Porque o medo da opinião deixa de te paralisar. E quando isso acontece, sua vida começa a mudar. Porque muitas oportunidades são perdidas por medo de julgamento. Muitas ideias nunca saem do papel por medo de críticas. Muitas pessoas nunca alcançam seu potencial porque têm medo do que vão pensar. Mas quando você treina sua mente para ignorar opiniões negativas, você remove esse bloqueio e sua evolução acelera. Você se torna mais corajoso, mais firme, mais resiliente. E então você percebe algo. As mesmas pessoas que criticaram antes começam a respeitar depois. Porque confiança atrai respeito. E quando você permanece firme, mesmo diante de opiniões contrárias, você demonstra força. E força mental é algo que poucas pessoas têm, e é exatamente por isso que esse treino é tão poderoso. Porque ele muda não apenas sua mente, mas sua vida inteira. Você começa a tomar decisões baseadas no que acredita. Começa a avançar mesmo diante de dúvidas. Começa a construir uma mentalidade inabalável. E talvez isso não aconteça de um dia para o outro. Mas com o tempo, você percebe a diferença. Opiniões deixam de te controlar. Críticas deixam de te derrubar. Julgamentos deixam de te paralisar. E você começa a viver com mais liberdade, mais força, mais propósito. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas decisões da sua vida foram influenciadas pela opinião dos outros? Pense nisso, porque talvez seja a hora de mudar. Talvez seja a hora de começar a treinar sua mente. Talvez seja a hora de construir uma mentalidade forte. Se você quer começar hoje, comenta aqui embaixo Mente Livre. Isso marca o início da sua transformação. E se esse vídeo fez você refletir, se inscreva no canal, porque aqui você vai aprender a desenvolver uma mentalidade inabalável passo a passo. E deixe seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam fortalecer a mente. Porque, no final, pessoas fortes não vivem pela opinião dos outros. Elas vivem guiadas pela própria mente. E o seu treino começa agora.